Bom, então a gente vai falar do Bahia agora, né? O lateral Avni e o goleiro Marcelo Lomba podem desfalcar o tricolor na partida contra o Internacional domingo em Pituaçu. O goleiro Thiago deve assumir a posição. Depois de ser criticado no início do Campeonato Baiano, Thiago pode ter uma segunda chance com a torcida tricolor. Durante a entrevista coletiva, o goleiro demonstrou tranquilidade e confiança. Se precisar de mim, vou estar pronto para entrar e jogar bem, ajudar a equipe nesse bom momento que nós vivemos. Quem também pode desfalcar o time é o lateral esquerdo Avni. Ele sentiu a musculatura da coxa no treino desta sexta-feira e vai precisar passar por exame de imagem. Jobson também não treinou agora à tarde, mas deve entrar de primeira. O goleiro Marcelo Lomba participou da primeira parte do treino e sentiu dores na coxa. O departamento médico só vai decidir amanhã se ele tem condições de jogar. Carlos Alberto, que já jogou com o Thiago no Corinthians, disse que confia nos dois goleiros do time. Eu sei que o Thiago passou um momento difícil aqui, né, no início, mas quem não passa? Eu confio plenamente nele e ele está super motivado, né? O René reconheceu também esse trabalho dele, esse empenho, com tudo que aconteceu aí, que eu não estava presente, mas fiquei sabendo. Ele, de momento nenhum, ele desanimou. É um profissional exemplar, que eu vi poucos nesses anos aí que eu jogo futebol, né? Dedicado, trabalhador, cobra o melhor desempenho dos seus companheiros. Então, se o Lomba jogar, a gente vai ficar bem, e se o Thiago jogar também, a gente está bem servido e não tem preocupação nenhuma ali atrás, não. Os goleiros Jair e Omar se recuperaram de recentes lesões e treinaram um pouco com a bola. Mas Silvio Mendes tem uma notícia boa aí para a torcida tricolor, né, Silvio? Uma notícia alvissareira, diga-se de passagem, Juca. E para a torcida do Esporte Clube Bahia, uma notícia bombástica. O seu goleiro preferido, uma surpresa no final da tarde, ele foi devidamente liberado pelo Departamento Médico do Bahia e Marcelo Lomba está confirmado no gol do Esporte Clube Bahia. Inclusive vai concentrar ao lado do próprio Thiago, que deu entrevista, e do Omar. O Jair está fora da concentração. A única dúvida que tem o Bahia para esta partida com relação ao Departamento Médico é o Avni. Avni pode ficar, voltou a sentir o pubis, foi para a concentração, mas vai ser observado. O René Simões já disse que só vai escalar a equipe nos vestiários. Pode ser que o Marcos seja lateral esquerdo e o Gabriel seja lateral direito. Agora, entre Carlos Alberto e Dionis, também uma outra dúvida no meio de campo, que o treinador prefere manter na cabeça dele. Não passou ainda para ninguém da imprensa. Então, uma boa notícia para o torcedor, Silvio, mas teve desentendimento hoje, né? Lá no Fazendão. Não. Foi um desentendimento ontem, no treinamento. No treinamento de Pituaçu. Aí tentaram armar uma polêmica. É aquilo que eu digo, no momento que o nosso futebol começa a ganhar corpo e vai procurar um lugar ao sol no futebol brasileiro, aí começam alguns segmentos a provocar picuinhas daqui, picuinhas dali. Vamos parar com isso. A confusão, o bate-boca de Jobson e Carlos Alberto é uma coisa normal, de pelada. Quantas vezes eu bati boca com peladeiros lá no Tejo, onde eu jogava a minha pelada? Raimundo Varela sabe disso, que jogava do meu lado. A gente discutia muito. Carlos Alberto e Jobson discutiram normalmente no treinamento. Não necessariamente significa que haja um racha. Aí já disseram que o Jobson subiu para a sala do Paulo Angione e disse, com ele eu não jogo mais. Aí o Carlos Alberto já soube que o Jobson disse, com você também eu não jogo. E aí eu fico a perguntar, tem ou não tem comando nisso aí? Tem ou não tem comando? Precisou o presidente sair lá para ir conversar? É verdade essa notícia? Que precisou o presidente ir lá conversar, mas hoje já era diferente. Hoje o Jobson nem desceu para treinar com bola. O Jobson ficou treinando na academia. O Carlos Alberto desceu para treinar com bola. Os dois estavam lá se abraçando, sempre pegando. Ora, bola. Então para com isso de estar criando polêmica, de estar querendo botar velocidade de tartaruga. E aí vai ficar realmente muito difícil. Essas, o Bahia está em paz. São imagens do treino de hoje, viu? O Bahia está em paz e aí os caras já querem criar problemas. Deixa o Bahia tentar chegar a um lugar ao sol depois da sua volta triunfal, a primeira divisão, nos representando. Já não basta a gente estar com esse Nordeste aí escrachado, só na segunda divisão,
só tem um clube do Nordeste da primeira divisão, que é o Esporte Clube Bahia, aí fica esse escrache em cima do Esporte Clube Bahia. Então vamos parar, sem polêmica, vamos deixar o Bahia jogar. Tá entendendo? O Ceará também é outro que está na primeira divisão, é que me passou aqui, porque eu fico tão revoltado com essa situação, porque no Ceará não tem disso não, mas aqui tem. Já estão criando problemas para o Esporte Clube Bahia. É a mesma coisa que eu estou pedindo hoje à torcida do Vitória Imbatíveis. Para com isso. Esse negócio de, vou fazer protesto fora do campo, vai lá para dentro. O jogador quer você lá dentro, torcedor. Não é fora do campo fazendo protesto. Se protesto e passeata, volta a frisar, mudasse alguma coisa, tem passeata aí que fazia muita gente mudar de sexo. Pois é, Silvio, e domingo o Bahia tem um jogo difícil. O Bahia jogou com o Internacional 25 vezes, mas só ganhou 2 partidas. Uma delas foi a que deu o título de 1988 ao Tricolor. Neste domingo, os 2 times voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, uma reedição da grande final. Eles foram rivais em campo, mas agora são amigos. Ronaldo Passos jogou no Bahia e Edu Lima no Internacional de Porto Alegre no fim da década de 80. Hoje sentem emoções distintas sobre aquela vontade típica em ex-jogadores, a de voltar a atuar. A vontade sempre existe. Quem gosta do futebol, gosta, né? E eu não sou diferente. Eu vivi minha vida toda dentro do futebol. Hoje tenho outra profissão, mas continuo ligado ao futebol sempre. O meu tempo passou, né? Agora o tempo é de outros. É compreensível que Edu não tenha mais vontade de vestir a camisa do Inter, ainda mais se tivesse de reencontrar o mesmo Bahia que enfrentou na decisão do título da Copa União, como era chamado o Campeonato Brasileiro em 1988. Os 2 times só decidiram o título no ano seguinte. O Bahia chegava à final contra o Inter depois de passar pelo Sport e pelo timaço do Fluminense. Eu costumo falar que o nosso pior jogo foi o jogo do Sport. E quando passamos do jogo do Sport, ali a certeza era muito grande do título. A expectativa para a conquista da taça enchia de esperança e orgulho todos os tricolores, que lotavam a Fonte Nova e quebraram recordes de público. A gente sempre ganhava, dificilmente a gente perdia dentro de casa. Só que no primeiro jogo da grande final, realizado na Fonte Nova, o gol do Inter esfriou os ânimos da enlouquecida nação tricolor. Abriu com Edu pela esquerda. Lá vem a batida. Olha o gol. Lá dentro. Gol do Internacional. A equipe gaúcha tinha um goleiro praticamente invencível, Tafarel. Depois joguei com ele 3 a 4 anos, ele sempre falava para mim que o que mais impressionou ele foi que o Bahia saía com resultado adverso, mas não mudava a forma de jogar, se mantinha a mesma coisa. E o Inter sim, que se assustou com 1-0 aqui, e a gente foi conduzindo até chegar à vitória. Coube a Bobô comandar a reação, aos 36 minutos do primeiro tempo. Pode jogar no conflito, ajeita, olha o toque, na medida, Bobô, lá dentro! Gol! A virada veio logo no início da etapa final, aos 5 minutos. Abriu com Osmar, na área. Olha lá, bateu. Perdeu o Charles, não é possível. Tentou girar. Agora sim, tocou a Bobô, lá dentro. Gol! Bobô! Eu era o capitão da equipe, então já tinha, evidentemente, essa importância. Além do mais, eu fiz os gols. Fluminense, eu fiz o primeiro gol na semifinal. No Internacional, eu fiz os 2 gols que garantiu o título do Bahia. E isso marca muito, isso de alguma maneira representa muito. Com a vitória dentro de casa, o Bahia garantiu a vantagem de poder empatar lá em Porto Alegre. Se na Fonte Nova o sucesso do ataque de Bobô foi decisivo para o clube, no Beira-Rio, uma peça da defesa foi o verdadeiro herói da conquista do campeonato. Ronaldo Passos. Ele foi bombardeado pelo ataque do Internacional, mas se manteve como uma fortaleza. Luiz Carlos Vinck pela direita. Olha o perigo. Que bola venenosa. Vai entrando Ronaldo. Sensacional! Até Edu Lima, ponta esquerda da equipe colorada, parou nas defesas dele. Tocou na frente. Edu. Olha a bomba. Ronaldo. Salvou Ronaldo. Veja de novo.
Mas o Internacional volta com o Luiz Fernando. Ronaldo cata no canto direito. O Bahia ainda teve grandes chances de evitar o 0-0, mas ninguém tiraria o troféu do tricolor. Depois dessa final, qualquer jogo entre as duas equipes traz o clima de decisão de título. Mas para Ronaldo Passos, o Bahia de hoje é bem diferente do de 1989. O Bahia tem uma equipe em formação ainda, né? Formando dentro da competição, isso dificulta às vezes o trabalho do treinador, mas tem um grupo de qualidade que precisa ser retocado, muito pouco, principalmente nas laterais, na minha opinião. Mas o Bahia tem um grupo que tende a ser um grupo forte e brigar aí por uma Sul-Americana, pelo menos. Silvio, foi um título duro, mas merecido, né? Duro, duríssimo, merecido, lembrando até um pouquinho do título de 1959, conquistado no Maracanã contra o Grande Santos, quando o Bahia foi jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro, ganhou de 3-2, veio aqui, empatou em 1-1, já daria ao Bahia uma certa tranquilidade, mas tinha que ser realizado um terceiro jogo, e esse jogo foi no palco maior do mundo, o estádio do Maracanã, mas neste jogo o Santos não tinha Pelé, e o Bahia chegou e ganhou do Santos do Maracanã por 3-1, foi o primeiro título do Bahia, e esse daí, em 1988, eu ainda tinha cabelo, e cheguei a arrepiar os cabelos lá no estádio da Beira-Rio. No estádio da Beira-Rio. Esse é o jogo da Beira-Rio também. Esse é o jogo da Fonte Nova. Uma bola levantada por Zé Carlos, o Bobô com muita elegância, sutil a elegância de Bobô. Mas você disse que se arrepiou também quando viu a Fonte Nova com 120 mil pessoas no jogo Bahia e Fluminense, que o Bahia ganhou também aqui. Esse é o segundo gol de Bobô. Isso tudo no estádio Otávio Mangabeira, na Fonte Nova. E depois o Bahia foi decidir o título em 1989, em janeiro de 89, porque deu uma paradinha, e aí o Bahia foi para o Beira-Rio para ganhar do Internacional o título. Não ganhou o jogo, mas ganhou o título. 0-0, numa partida com uma participação impressionante do goleiro Ronaldo. E olha que o Ronaldo foi escalado de última hora, porque o Sidmar, que era o goleiro titular, abandonou o barco no meio do caminho. E o Bahia tinha um jogador chamado Nilmar, que era o quarto zagueiro, que se machucou, aí teve que jogar com o Claudi, uma preocupação, mas de repente o Bahia ergueu o troféu de bicampeão brasileiro de futebol no estádio Beira-Rio. E isso ninguém tira, é reconhecido oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol. Ok, Silvio, os torcedores tricolores agradecem, viu, essa sua ênfase toda aqui, já que ontem você veio de vermelho e preto. Mas tem que dar César, tem que dar César o que é de César. Vamos lá, Nós então. temos um bicampeão brasileiro na Bahia, e é o Esporte Clube Bahia, com todas as honras para a sua grande nação, a quem eu estendo o tapete vermelho. Obrigado, Silvio. Muito obrigada pela sua participação, Silvio. Boa noite. Boa noite a você, Carol. Boa noite, Juca. Bom final de semana. Eu vou ao Barradão agora para ver como se comporta o Vitória, porque segunda-feira eu tenho uma conversa com você no Bahia no Ar. Tchau. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. Não perca hoje a Fazenda às 11 horas da noite. A gente termina com mais imagens do jogo inesquecível entre Bahia e Inter até a sorte para dar sorte para a partida de domingo. Boa noite, até segunda. Largou, não entra!